Os terremotos, com sua força bruta e imprevisibilidade, são como um toque de atenção, um lembrete da fúria adormecida debaixo dos nossos pés. Num piscar de olhos, essas convulsões da Terra podem transformar paisagens e deixar um rastro de destruição. Ao longo da história, a gente viu o poder devastador dos terremotos, eventos que marcaram para sempre a nossa civilização. Dos tremores que transformaram cidades em pó, aos tsunamis gigantescos que engoliram costas inteiras, a força bruta da natureza é ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. Vamos juntos nessa jornada, explorando os 10 maiores terremotos já registrados, mergulhando nas suas causas, impactos e na marca que deixaram no nosso planeta e na sua gente. No dia 22 de maio de 1960, o mundo sentiu a fúria da Terra como nunca antes. Um terremoto de magnitude 9,5 atingiu Valdívia, no Chile. O tremor, o mais potente já registrado, devastou a região, abrindo fendas no chão, derrubando prédios como se fossem de brinquedo e causando deslizamentos de terra que engoliram comunidades inteiras. A energia liberada pelo terremoto foi tão absurda que gerou um tsunami que cruzou o Oceano Pacífico a uma velocidade impressionante. Ondas colossais, algumas com mais de 20 metros de altura, atingiram as costas do Chile, Havaí, Japão, Filipinas e Nova Zelândia, espalhando destruição e caos por onde passavam. A pequena cidade costeira de Puerto Saavedra foi completamente varrida do mapa por um tsunami que chegou apenas 15 minutos depois do terremoto, sem dar chance para ninguém escapar. As ondas levaram casas, barcos, tudo, deixando para trás um cenário de devastação total. O terremoto de Valdívia é um exemplo brutal da força da natureza e da necessidade de respeitarmos e nos prepararmos para eventos tão poderosos. Em 27 de março de 1964, o Alasca tremeu sob a força de um terremoto colossal, que ficou conhecido como o Grande Terremoto do Alasca. Com uma magnitude de 9,2, o terremoto durou longos e assustadores 4 minutos e 30 segundos, deixando uma marca profunda na paisagem e na memória de quem sentiu. O epicentro do terremoto foi na Enseada do Príncipe William, a uns 120 quilômetros de Anchorage, a cidade mais populosa do Alasca. A violência do tremor causou danos sérios em Anchorage e nas cidades próximas, destruindo prédios, estradas e tudo que era essencial. O terremoto ainda causou uma série de tsunamis que devastaram comunidades costeiras ao longo do Golfo do Alasca e além. Ondas gigantescas, algumas com mais de 6 metros de altura, atingiram Valdez, Seward e Whittier, causando uma destruição generalizada e muitas mortes. O Grande Terremoto do Alasca é mais um lembrete da natureza inquieta do nosso planeta e da importância de estarmos preparados para terremotos, mesmo em lugares que parecem seguros. No dia 26 de dezembro de 2004, uma tragédia sem precedentes atingiu o Oceano Índico, deixando uma cicatriz profunda na história da humanidade. Um terremoto submarino colossal, com magnitude de 9,1, rasgou o fundo do oceano perto da ilha de Sumatra, na Indonésia, causando uma série de tsunamis que se espalharam por 14 países. As ondas, algumas com mais de 30 metros de altura, atingiram as comunidades costeiras com uma força brutal, destruindo tudo pelo caminho. Da Indonésia ao Sri Lanka, Tailândia e Somália, o tsunami não poupou ninguém, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. O número de mortos do tsunami do Oceano Índico passou de 230 mil, tornando-se um dos desastres naturais mais mortais da história. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas, com suas vidas transformadas para sempre pela fúria do oceano. A escala da tragédia chocou o mundo, mostrando a necessidade de sistemas de alerta precoce para tsunamis e da educação sobre os riscos desses eventos catastróficos. Capítulo 4. O terremoto e tsunami de Tohoku. Uma crise nacional. No dia 11 de março de 2011,
A costa nordeste do Japão foi atingida por um dos terremotos mais poderosos já registrados, um terremoto de magnitude 9,1, que gerou um tsunami devastador. O terremoto, que aconteceu na costa de Tohoku, sacudiu prédios em Tóquio, a mais de 300 quilômetros de distância, e causou um tsunami que devastou cidades e vilarejos costeiros. As ondas, algumas com mais de 10 metros de altura, invadiram o continente, engolindo casas, empresas e infraestruturas essenciais. A usina nuclear de Fukushima Daiichi, que ficava na costa, foi gravemente danificada pelo tsunami, levando a um acidente nuclear e a evacuação em massa de toda a área. O terremoto e o tsunami de Tohoku causaram uma destruição generalizada e muitas mortes no Japão. Mais de 15 mil pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas. O desastre também teve um impacto econômico enorme, causando bilhões de dólares em danos e prejudicando as cadeias de suprimentos globais. O terremoto e o tsunami de Tohoku servem como um alerta para a importância de termos infraestruturas resistentes a terremotos, planejamento para desastres e para o potencial de eventos em cascata, que podem amplificar o impacto de desastres naturais. Capítulo 5. O Gigante Esquecido. O terremoto da Península de Kamchatka de 1952. Em 4 de novembro de 1952, as profundezas do Oceano Pacífico tremeram quando um terremoto de magnitude 9,0 atingiu a costa da Península de Kamchatka, na Rússia. Este terremoto monstruoso, embora muitas vezes ofuscado por outros eventos sísmicos, gerou um tsunami poderoso que atravessou o Pacífico, deixando sua marca em costas distantes. O epicentro do terremoto foi na costa leste de Kamchatka, uma região pouco habitada, conhecida por sua beleza selvagem e vulcões ativos. O tremor causou um tsunami que se espalhou pelo Pacífico, atingindo as Ilhas Kurilas, o Japão e até o Havaí, a milhares de quilômetros de distância. Felizmente, como o epicentro foi em um local remoto e a área afetada tinha poucos habitantes, o número de mortes foi relativamente baixo. No entanto, o tsunami causou danos significativos em comunidades costeiras, destruindo casas, empresas e infraestruturas. O terremoto da Península de Kamchatka de 1952 serve como um lembrete de que a Terra está em constante mudança e que, mesmo nos lugares mais remotos do nosso planeta, as forças da natureza podem ser incrivelmente poderosas e imprevisíveis. Capítulo 6. O terremoto do Chile de 2010. Um teste de resiliência. Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile foi mais uma vez atingido por um terremoto poderoso, desta vez com uma magnitude de 8,8. O terremoto, que ocorreu na costa perto da cidade de Concepción, foi sentido em grande parte do país e causou um tsunami que devastou comunidades costeiras. O terremoto de 2010 foi o quinto maior já registrado, destacando a localização do Chile no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona sismicamente ativa onde a maioria dos terremotos do mundo acontece. Apesar da magnitude do terremoto, o Chile estava relativamente bem preparado para tal evento. O país já tinha um histórico de códigos de construção rigorosos, sistemas de alerta precoce e planos de evacuação que ajudaram a minimizar as mortes. No entanto, o terremoto ainda causou danos significativos em edifícios, infraestruturas e na economia do país. O terremoto do Chile de 2010 serve como um lembrete da importância da preparação para terremotos, mesmo em países com histórico de lidar com esses eventos. Também destaca a necessidade de códigos de construção robustos, sistemas de alerta precoce e uma cultura de prontidão para reduzir o impacto de desastres naturais. No dia 11 de novembro de 1922, a região de Maule, no Chile, tremeu sob a força de um poderoso terremoto de magnitude 8,7. Esse terremoto devastador, conhecido como Terremoto de Maule, gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico, atingindo costas distantes e deixando uma marca profunda na história sísmica.
O terremoto aconteceu na fronteira entre as placas tectônicas sul-americana e de Nazca, uma zona de subducção onde a placa de Nazca está deslizando sob a placa sul-americana. Esse processo tectônico cria uma energia colossal, que é liberada de tempos em tempos na forma de terremotos. A energia liberada pelo terremoto de Maule gerou um tsunami que se espalhou pelo Oceano Pacífico a uma velocidade impressionante. As ondas, algumas com mais de 9 metros de altura, atingiram as costas do Chile, Peru, Equador e até mesmo do Japão, causando danos significativos e mortes. O terremoto de Maule serve como um lembrete da conexão do nosso planeta, onde um evento sísmico em um lugar pode ter consequências a milhares de quilômetros de distância. Capítulo 8. O terremoto da Ilha Hatch. Um rugido nas aleutas. Em 4 de fevereiro de 1965, um poderoso terremoto de magnitude 8,7 atingiu a remota Ilha Hatch, parte das Ilhas Aleutas do Alasca. Conhecido como terremoto da Ilha Hatch, este poderoso evento sísmico desencadeou um tsunami que se espalhou pelo Oceano Pacífico, mas, felizmente, causou perdas humanas mínimas devido à localização remota da ilha. O terremoto ocorreu ao longo da Fossa das Aleutas, uma zona de subducção onde a placa do Pacífico está deslizando sob a placa norte-americana. Esta zona sismicamente ativa é responsável pelos frequentes terremotos e atividade vulcânica que caracterizam as Ilhas Aleutas. Apesar de sua magnitude, o terremoto da Ilha Hatch teve um impacto relativamente pequeno nas áreas povoadas. A localização remota da ilha, combinada com a baixa densidade populacional, significou que houve perdas humanas mínimas e danos limitados à propriedade. No entanto, o terremoto gerou um tsunami significativo que se espalhou pelo Oceano Pacífico, atingindo as costas do Havaí e outras ilhas do Pacífico. Felizmente, o sistema de alerta de tsunami estava em vigor, permitindo que as autoridades evacuassem áreas costeiras e minimizassem o potencial de perdas humanas. Capítulo 9. O terremoto de Sumatra de 2005. Um tremor na sombra. Em 28 de março de 2005, apenas alguns meses após o devastador terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004, a ilha indonésia de Sumatra foi novamente atingida por um poderoso terremoto. Este terremoto, com uma magnitude de 8,6, ocorreu na costa oeste de Sumatra, desencadeando um tsunami que causou danos significativos e perdas humanas. O terremoto de 2005 ocorreu ao longo da mesma zona de subducção do terremoto de 2004, onde a placa indo-australiana está deslizando sob a placa de Sunda. O terremoto gerou um tsunami que atingiu as costas da Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e outras nações do Oceano Índico. Embora o tsunami de 2005 não tenha sido tão devastador quanto o de 2004, ainda causou danos significativos e perdas humanas. As ondas, algumas com mais de 3 metros de altura, atingiram comunidades costeiras, destruindo casas, empresas e infraestruturas. O terremoto de Sumatra de 2005 serve como um lembrete da natureza dinâmica do nosso planeta e do potencial para múltiplos eventos perigosos em um curto período. Também destaca a importância da preparação para terremotos e os desafios de responder a desastres em regiões propensas a perigos naturais. Capítulo 10. O terremoto do Tibete, de 1950. Uma tragédia no telhado do mundo. Em 15 de agosto de 1950, um poderoso terremoto de magnitude 8,6 atingiu a região do Tibete, na China, deixando um rastro de devastação em seu caminho. Conhecido como terremoto de Assam-Tibete ou terremoto de Medog, este evento sísmico devastador causou destruição generalizada e perdas humanas em uma das regiões mais remotas e inacessíveis do mundo. O terremoto ocorreu na fronteira entre as placas tectônicas indiana e euroasiática, onde a placa indiana está colidindo com a placa euroasiática. Esta colisão criou o Himalaia, a cordilheira mais alta da Terra,
e também é responsável pela frequente atividade sísmica na região. O terremoto de 1950 desencadeou deslizamentos de terra massivos, que soterraram aldeias inteiras e bloquearam rios, causando inundações generalizadas. O tremor foi sentido em uma área vasta, incluindo partes da Índia, Nepal e Bangladesh. A localização remota e o terreno desafiador do Tibete dificultaram os esforços de socorro, e o número real de mortes do terremoto permanece incerto. As estimativas variam de 1.500 a 4.000, com milhares de pessoas feridas e desabrigadas. E assim termina a nossa jornada pelos 10 maiores terremotos do mundo, com a certeza da força brutal da natureza e da fragilidade da vida. Esses eventos sísmicos colossais são como alertas da imensa energia que existe dentro do nosso planeta e do impacto devastador que ela pode ter. Da cidade costeira de Valdívia ao remoto Himalaia, os terremotos deixaram sua marca na história, moldando nossos ambientes, culturas e a forma como vemos o planeta em que vivemos. Mas, mesmo em meio à destruição, vemos a força do espírito humano. Ao reconstruirmos e aprendermos com esses eventos, devemos buscar um futuro onde a convivência com a fúria da Terra não seja marcada pelo medo, mas pela preparação, resiliência e respeito pelo poder do nosso planeta.